E chegou a hora das análises dos bastidores da política aqui em Brasília. Quem vai conversar comigo é a jornalista e minha amiga Ana Amélia Lemos. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Minha querida, tem muita coisa acontecendo. Por onde a gente começa? Boa noite. Dentro e fora do Brasil. Boa noite, Tiago. Boa noite aos nossos telespectadores do Agronoite. Realmente, a cada dia com a sua agonia, mas a cada dia com mais emoções, não é, meu caro Tiago? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos começar então pelo Plano Safra, que eu acho que é um assunto que mais preocupa os nossos produtores. Esse adiamento tem causado uma série de constrangimentos para o próprio governo. As instituições ligadas ao agronegócio estão cobrando o governo pelo desleixo com os produtores. De fato, Ana, o que isso traz de impacto aí para o nosso setor? Primeiro, Tiago, é bom perguntar, mas por que houve o adiamento? O governo dá, digamos, para o público externo uma explicação e precisa fazer cálculos, precisa ajustar por conta da questão do déficit, a questão dos subsídios, tirar ou colocar ou manter. É uma conversa, eu diria, para o público. Internamente, o problema desse adiamento, especialmente no Ministério da Agricultura, é que a pessoa que cuidava dos números, que tinha tudo na cabeça, tudo na mão, tudo preparado, porque era o maior especialista nessa área, chama-se o Neri Geller. E ele foi demitido do cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, por conta dos episódios relacionados ao leilão do arroz. A saída do Neri Geller deixou, como nós dizemos aqui no Sul, o pessoal no mato sem cachorro, ou seja, desarmou e que deixou um vazio e que não pôde, em tempo recorde, recuperar dados, números, estatísticas, explicações e justificativas para montar o plano que o Neri vinha preparando. Então, isso já foi um desarranjo interno no Ministério da Agricultura, que cuida dos financiamentos para a área do agroempresarial. Por conta disso, mas o Paulo Teixeira, que cuida da área da agricultura familiar, está correndo solto, fazendo o seu papel e, claro, ampliando até, criando espaços maiores no BNDES para ampliar também a proteção a esse setor da agricultura familiar, que já tem o PRONAF funcionando com o apoio das instituições oficiais que operam no crédito rural. Então, isso criou a razão principal do adiamento, parece residir neste fato que é pouco citado pelas pessoas que tratam da questão do plano. E agora, o dilema do governo é exatamente esse: o dinheiro que tem disponível no orçamento, que precisa ter controles, e essa visão do governo de cortar subsídios. Aí é que está o nó maior para ser desatado, meu caro Tiago. Pois é, né? E nós vamos acompanhar isso porque está uma expectativa muito grande. Se de fato vai ser o montante que o setor pede de até 570 bi, já foi anunciado pelo Paulo Teixeira que é 600. O Carlos Fávaro diz que não passa de 500, tem um impasse muito grande entre os dois ministros e é só chegando o dia 3 de fato para a gente saber como que vai ser esse montante, quais as taxas, que acredito que é o que mais preocupa, né, Ana? Nem tanto o valor, mas essa taxa, se ela passar de 12%, é o que nós vimos no plano passado, a situação vai ficar muito complicada para os produtores, né? E cada semana, para quem planta, a hora de plantar é a hora de plantar, Tiago. Não adianta, não dá para esperar, porque o relógio do tempo da safra ele é inexorável. E esse bate-cabeça de dois ministérios que tratam de uma área similar é muito prejudicial a toda a economia brasileira, mas especialmente aos agentes econômicos. Mais ainda agravado pela sucessão de declarações do presidente Lula em relação à questão fiscal. Isso que está hoje perturbando o mercado, que é muito sensível. Veja que a cotação do dólar está batendo em níveis maiores nos últimos 2 anos, exatamente por conta dessas declarações que surpreendem o mercado de capitais, o mercado financeiro, a área monetária. E, por sorte, o Banco Central, no Comitê de Política Monetária, unanimemente decidiu manter as taxas de juros, porque o governo também tem que olhar o mercado internacional, como é que está a maior economia do mundo, os Estados Unidos, em relação às taxas de juros, que foram mantidas elevadas. Então, nós estamos vivendo momentos em que o governo não decide,
Está faltando coordenação política também para um entendimento maior com o Congresso Nacional, que não está havendo, e o governo insiste, o presidente da República especialmente, em atacar setores que são muito, eu diria, estratégicos para a economia, especialmente para um setor muito sensível, politicamente falando, para o governo, que é a geração de empregos, Thiago. Então, a questão da desoneração da folha para aqueles 17 setores, o governo está tratando esse tema de uma maneira, eu diria assim, muito demorada, de muita indecisão, de muita indefinição, e isso só prejudica, provocando exatamente um desconforto maior e uma dificuldade adicional no relacionamento com o Congresso Nacional. Pois é, e esses ataques a essas instituições vão levando a outras coisas que vêm acontecendo, principalmente o aumento do dólar que nós vimos hoje, né? A primeira vez que o dólar passa de R$ 5,50 desde a posse do presidente Lula. Nós vamos falar disso agora, né? Quais são os reflexos, então, dessa alta do dólar para o Brasil, em termos gerais, hein? O que nós podemos esperar de tudo isso? Começa afetando até a importação do arroz, né? Se ele quer fazer o leilão, ele vai pagar mais caro, porque com um dólar desse tamanho, o comércio internacional é regulado em dólar, meu caro Tiago. Então, já começamos nesse prejuízo. Agora, tirando a ironia de lado, a questão é exatamente que essa área, a área cambial, a área financeira, a área do mercado de capitais, são muito sensíveis. E quando olham as contas do governo, que o Brasil continua gastando, e o presidente continua batendo na mesma tecla. Não, o Brasil não gasta muito. Aí você vê o tamanho do ministério que foi criado, o tamanho dos gastos de setores que você não sabe para que existem, e não há nenhuma palavra. Quando há um esforço, por exemplo, da Simone Tebet ou do próprio ministro Haddad, no sentido de reduzir os custos de governo, o déficit público, logo vem a conversa do presidente, que é o chefe dos dois, para dizer o contrário. Não, o Brasil não está gastando muito comparado com os países da OCDE, o percentual em relação ao PIB do país é menor do que os países da União Europeia, por exemplo. Mas não é esse o argumento, é que a realidade é outra, além daquela das palavras e das versões dadas por quem deseja, digamos, dourar a pílula de um problema sério que é o déficit público brasileiro. O que também agrava a alta da taxa dos juros, porque quando o governo deve demais, ele gasta demais, exatamente para financiar essa dívida que ele contrai. Então, nós estamos realmente, acho que é preciso, e não há aparentemente uma equipe de conselheiros, não há uma equipe de formuladores junto ao governo para botar, eu diria, rumo nessa história. Então, preocupa todos e a instabilidade estimula a especulação. O dólar chegar nesse patamar quase da mesma cotação do euro. Então, nós estamos aí, a Argentina dando sinais de uma recuperação a custo de muito sacrifício, mas estão fazendo o dever de casa. Agora, nós aqui estamos ainda batendo numa questão que é, digamos, primária e básica, que é reduzir o gasto. As famílias, quando estão muito endividadas, o que fazem? Cortam os seus gastos, ou deixam de comprar um carro, deixam de comprar um eletrodoméstico, fazem uma série de sacrifícios para isso. É o que o país precisa fazer. Enquanto isso não for dada a largada para esse esforço, nós vamos continuar patinando. E aí talvez um problema maior para o próprio governo. Ana, agora tem uma questão interessante, né? Porque quando a gente vai analisar nos grandes jornais que estão veiculando essas notícias, principalmente dessa alta do dólar, é unânime eles começarem da seguinte forma: a alta de preços foi de 0,39% em junho, abaixo das expectativas do mercado. Mas mesmo assim, o dólar registrou uma alta. Parece que é tentando justificar os ataques que foram feitos ao Banco Central, os ataques que é feito ao mercado, ignorando o mercado também. Ou seja, é uma série de erros, é uma série de batidas de cabeça que contribui para um aumento como esse, que pode impactar lá na frente. Falta alguma coisa, então, aí no governo para acender um alerta e falar, olha, precisamos ter mais cautela, porque nós não estamos lá em 2001, onde a gente pode falar qualquer coisa e todo mundo aceita. Ainda falta isso, né? Veja, porque nos governos passados sempre tinha um formulador que dava a palavra.
o Bolsonaro não se metia na economia, quem mandava era Paulo Guedes, então as coisas funcionavam. Então tinha um líder. No governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha lá o Pedro Malan, tinha os ministros que cuidavam da economia, e ele dava liberdade, conhecia e dava liberdade. Também quem mandava era a autoridade monetária. Então, essas questões todas, o próprio Lula, o Lula 2, com o Henrique Meirelles, que foi o mais longevo presidente do Banco Central, ficou 8 anos no Banco Central, tendo sido um deputado eleito pelo PSDB em Goiás. O Henrique Meirelles vinha de um banco privado americano e assumiu e fez um comando de austeridade monetária e fiscal. Então, agora o governo um pouco nega isso, mas hoje não há articulação política eficiente, digamos, que dê de resultados. O próprio governo não está fazendo entregas de resultados, apenas medidas paliativas para fazer isso ou aquilo. Agora, mesmo em relação ao Rio Grande do Sul, são muitas as críticas em relação à renegociação tentada da dívida com o Supremo Tribunal Federal, que foi apenas um adiantamento daquilo que o governo já deveria pagar ao Estado, reembolsar o Estado. Então, é todo um cenário de indefinições e isso projeta a indefinição e a incerteza projeta-se negativamente sobre cotações de moedas fortes, como é a questão do dólar, meu caro Tiago. Agora, para quem exporta dólar valorizado ou o real desvalorizado, é importante. Agora, acontece que quem exporta também importa insumos, e aí a conta fica desequilibrada de qualquer maneira. Então, tem esses dois lados, né? Então, eu lembrei o caso do arroz. Se o governo insiste, que eu acho que seria totalmente desnecessário, o governo faria muito bem, atenderia não só os produtores, mas o próprio mercado. Não há um desabastecimento de arroz, podia ser socorrido localmente aqui dos países, dos vizinhos, da Argentina, do Uruguai, e fazer uma operação muito mais razoável. Mas o governo está decidindo sempre pelo caminho mais difícil e mais complexo, Tiago. Sem dúvida nenhuma, e claro que nós vamos seguir acompanhando tudo isso. Ana, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, nesse novo horário, novo formato aqui do Agronoite, para a gente trazer cada vez mais informação para os nossos assinantes. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima, meu caro Tiago. Abraço.